E aí, tudo na paz? Seja muito bem-vindo para mais uma aula devocional aqui, onde nós vamos comentar. Eu tenho comentado uma vez por mês, eu tenho colocado apenas para os meus alunos, para você, que é meu aluno MDR, você tem o privilégio de ter essa aula bônus. Sim, a cada mês eu tenho comentado um devocional de algum autor que é importante para mim, que eu li, que eu gostei, que eu achei interessante, e hoje nós vamos aprender aqui, nós vamos meditar em um devocional muito interessante, que é o devocional com o título de A Força de Deus Será Suficiente para Você. Eu quero que você abra o seu coração e deixe Deus falar, porque esse devocional está no livro Dia a Dia com Spurgeon, Charles Spurgeon, na página 7. O Charles Spurgeon foi um dos grandes pregadores aí do século passado, né? Dia a Dia com Spurgeon, Manhãs e Noites, os próprios devocionais escritos pelo Charles Spurgeon, é um livro muito precioso que tem aí para nós alguns conhecimentos que vão revelar, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida, vão permitir que eu, você, nós possamos ampliar os nossos horizontes espirituais e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Que você possa abrir o seu coração e deixa o Espírito Santo falar com você, tá? O título, então, é A Força de Deus Será Suficiente para Você. O Spurgeon ele vai comentar Isaías capítulo 63, versículo 1, e ele diz assim, ó, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isaías capítulo 63, versículo 1. Né? Então, comentário de novo aqui, ó. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E aí ele vai comentar o seguinte, ele fala assim, ó, por salvar, entendemos todo o processo da grandiosa obra da salvação. Desde o primeiro desejo santo até a completa santificação. Então vamos lá. Hoje eu estou falando aqui, né, e ele está trabalhando, a força de Deus será suficiente para você. Primeiro ele começa trabalhando aqui no versículo a ideia de salvação. É interessante porque muita gente, quando olha para as escrituras e quando entende, olha e sabe, constata que Deus ele salva e crê nisso, porque é servo de Deus, se entregou em nome de Jesus, já se entregou, colocou seu coração, abriu seu coração, está entregue nas mãos de Deus, dessa maneira maravilhosa, mas entende salvação apenas como o ali e o além. Olha a salvação apenas como aquilo que está por vir. Um Deus que morreu na cruz para nos salvar, entendendo a salvação no futuro. Entendendo a salvação como algo distante, entendendo a salvação como lá quando tiver prestes a bater as botas e aí Deus vai me levar para a eternidade. E Carlos está falando que não é assim? Claro que é assim também. É isso também. Evidente que é. Mas limitar a salvação de Deus a isso é não entender, de fato, a doutrina da salvação. É não entender, de fato, o poder misterioso de Deus. Ele fala, por salvar, entendemos todo o processo da grandiosa obra. Jesus, ao morrer na cruz, é claro que foi para nos dar a vida eterna como aquilo que é o principal, a consumação. Porém, o processo que nós vivemos, ele também é um processo de salvação. É como se diz na teologia, né? Que fomos salvos quando Jesus morreu na cruz. Estamos sendo salvos diariamente, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. E seremos salvos quando a obra de salvação se consumar na glória e nós formos revestidos por imortalidade, por um corpo imortal que não morre, que não peca, que não se machuca, que é perfeito, que é eterno, portanto. Né? Então, existe esse processo, e o Spurgeon faz questão de enfatizar. Entendemos todo o processo. Meu irmão, minha irmã, será que você tem entendido todo o processo? Ou você tem esquartejado o processo de Deus e pegado só uns trechinhos?
né? Ou também tem aqueles que só enxergam a salvação no aqui e agora, só para as coisas do aqui e agora, só quer a salvação da fome, da nudez, da escassez, da pobreza, né? Da vergonha, salvação só dessas coisas temporais, vamos colocar assim, mas se esquece que o principal, evidentemente, é a eternidade, e lá, e somente lá, nós já estaremos salvos, não precisaremos mais ser salvos, porque já estaremos salvos, né? E tem gente que só liga para a salvação de agora também, não entende e não olha, viva a esperança. Quando tiver no ápice, no auge do seu sofrimento, você precisa olhar para aquilo que lhe dá esperança. Porque se você ficar olhando apenas para as coisinhas pequenas que te colocam para baixo, te empurram para o buraco, você vai ser frouxo. Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E o tema aqui é: a força de Deus será suficiente para você. Mas se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, se eu me mostrar acovardado, se eu me mostrar como alguém que não tem esperança, se eu mostrar como alguém que não consegue me apegar naquilo que é a realidade que ultrapassa a realidade terrena do aqui e do agora, mas porque estou apegado apenas como materialista, um crente materialista no aqui e no agora, aí fica muito difícil. Aí fala, as palavras são muito in parvo, né? Ele usa a expressão latina, muito pequenas. Então as palavras são muito in parvo. Aqui é Spurgeon, meu amigo. Tá pensando o quê? Spurgeon é chique, Spurgeon é teologia braba mesmo, é teologia de alto nível, mas é devocional, é pastoral, fala o coração, faz o teu coração ficar completamente mimado das coisas de Deus, faz o teu coração ficar completamente cheio, pleno, satisfeito, né? Ele fala as palavras, então, é simultum parbo, né? Ou seja, muito pequenas, as palavras são muito pequenas, sem dúvida, toda a misericórdia se encontra nesta única palavra, toda a misericórdia se encontra em salvar. Uma palavra tão pequena, salvar. Mas palavras são importantes? Será? Spurgeon está falando que palavras têm essa importância toda? Sim! Palavras têm muita importância. O poder da vida e o poder da morte está na língua. A Bíblia fala, o Tiago resgata esse tema, que é um tema veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento. É um tema que está lá no Antigo Testamento, e ele fala lá na carta dele que a língua é um pequeno órgão, e se tu não tomar cuidado, meu irmão, se tu não toma cuidado, esse pequeno órgão te coloca no inferno. Te coloca no inferno. Da mesma forma, esse pequeno órgão faz com que você confesse. Com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, a boca pronuncia, anuncia, declara, exalta, né? Ou denigre aquilo que o coração está cheio. Aquilo que o coração está cheio. Precisamos, então, entender como o Spurgeon fala, as palavras são pequenas, sem dúvida, toda misericórdia se encontra numa única palavra: salvar. Uma palavra tão pequena, Deus ele coloca. Cristo não é somente o poderoso para salvar aqueles que se arrependem, mas ele também é capaz de fazer com que os homens se arrependam. Olha que declaração. E aí, isso de várias formas, para nós. Às vezes você está enfrentando um problema com moral, você como cristão, como crente, salvo, cheio do Espírito Santo, está padecendo por um pecado que se arrasta aí um tempo na tua vida e você quer se livrar. E o Spurgeon está te falando aqui, me falando que Cristo não é poderoso apenas para salvar aqueles que se arrependem, mas também é capaz de fazer com que os homens se arrependam. Então, não só aquele que se arrependeu, mas aquele que não está arrependido, ele pode ser feito arrependimento pelo poder de Cristo, pelo poder salvador de Cristo. Aí ele fala, ele conduzirá aos céus. Cadê aqui, ó? Ele conduzirá aos céus aqueles que creem. Mas, além disso, ele é poderoso para dar aos homens um novo coração e cooperar com a fé dentro deles. E é exatamente esse processo que nós precisamos nos apropriar. O problema é que nós ficamos entendendo, só lá no céu serei, só lá no céu serei, e esqueço que existe um aperfeiçoamento que Paulo fala em muitos lugares. Paulo fala em muitos lugares que nós precisamos correr, perseguir o alvo da soberana vocação.
que temos que nos aperfeiçoar, ou seja, nos tornar melhores sempre. É óbvio que esse aperfeiçoamento ele não pode acontecer por uma simples força de vontade da minha parte, por um simples querer meu. Eu quero, eu desejo, eu corro atrás e eu consigo. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas é absolutamente possível, é absolutamente provável que eu consiga superar as minhas limitações através do desenvolvimento do fruto que o próprio Espírito Santo colocou dentro de mim, certo? Então, Cristo, ele é poderoso para dar a esses homens um novo coração. Eu preciso ter fé que Cristo e operar a fé dentro deles, né? Que através dessa fé que foi dada por Deus, eu consigo ser uma nova pessoa. Eu consigo ser a pessoa que Deus deseja que eu seja. É possível ser. É um milagre, sim. É impossível para mim. Eu preciso me convencer que sim, com todas as minhas forças que eu utilizar, eu nunca vou ser quem eu deverei ser para Deus. Mas se eu reconhecer que Ele está em mim e Ele pode fazer isso, então eu serei tudo aquilo que Ele deseja que eu seja. Ele fala, Ele é poderoso para fazer o homem que odeia a santidade amá-la. Gente, essa parte aqui que Spurgeon fala é tocante. Ele, Jesus, é poderoso para fazer poderoso para fazer o homem que odeia a santidade, o homem que não quer saber das coisas de Deus, o homem que quer distância de louvores, que quer distância de Bíblia, que quer distância de oração. Ele é poderoso para fazer esse homem que odeia amar e para constranger aqueles que desprezam o seu nome a dobrarem os seus joelhos diante dele. Isso é poder. Isso vai acontecer. Porque talvez hoje aconteça de você, talvez você está meio frustrado, irmão. Né? Quantas vezes eu me frustrei porque alguém que eu estava dedicado na pregação, na evangelização ali, e crendo que a possibilidade era grande, essa pessoa desprezou o nome do Senhor Jesus. Como essa pessoa pôde ousar? Como ela teve coragem de deixar Jesus para lá? Como ela teve coragem de desprezar o sacrifício de Jesus, o amor de Deus? Ela deixou para lá. Mas, um dia, todo joelho vai se dobrar. E esse dia, enquanto esse dia chega, que é todo, até lá, muitos, o Senhor tem feito o milagre da transformação dessas pessoas. E ele fala, isso não é tudo, pois o poder divino é igualmente visto em todo o processo de salvação. O poder divino é visto em todo o processo. Não é só, foi só quando Jesus morreu na cruz e nem será e ressuscitou, e nem será só quando você morrer ou for arrebatado, né? É todo o processo. Ele fala, a vida do crente é uma série de milagres operados pelo poderoso Deus. A nossa vida. Você está firme na fé, meu irmão? Você está assistindo essa aula maravilhosa aqui de devocional? Está compartilhando comigo esse devocional lindo aqui? Então você é um milagre. Você é um milagre porque era impossível. Seria impossível você se manter firme em Deus por si só. Se você está firme em Deus, é porque você é um milagre a cada segundo que você se mantém firme em Deus. Porque o homem é absolutamente insuficiente para se manter segundos na presença de Deus. Ele é consumido, ele é derrotado, ele é morto, ele é humilhado, ele desaparece e nada, nada, nada ele pode fazer. Mas se ele está diante de Deus, é porque ele é um milagre, como o Spurgeon diz. Feito pelo poderoso Deus. Ele fala, a sarça arde, mas não é consumida. Ele é poderoso para manter o seu povo em santidade de vida após tê-lo tornado santo e para preservá-lo em temor e amor até consumar sua existência espiritual no céu. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. Só Deus pode fazer um negócio desse. Não tem como. Não tem como nós conseguimos ser santos por nós. Sede santos como eu sou santo. Aí a pessoa imagina, ela fica imaginando maneiras, 15 maneiras de ser santo como Deus é, como Jesus é santo. Eu posso imaginar as maneiras, claro, desde que elas sejam todas dependências constantes de Deus. Cara, você está falando então que eu não tenho nada que eu tenha que fazer? Não tem nada que você possa fazer para ser santo, mas você precisa fazer a sua parte, que é estar próximo de Deus. Entendeu? Que é como nós aqui do MDR fazemos.
nós buscamos comunhão com Deus. É isso. Eu preciso estar em contato com Deus. Se eu estiver em contato com Deus, ele vai fazer aquilo que ele deseja fazer na minha vida. Se eu não estiver em contato com Deus, ele não vai fazer aquilo. Se eu opto pelo pecado, se eu opto pelas luxúrias, se eu opto pelas riquezas, se eu opto pelo mundo, se eu opto pela diversão, se eu opto por qualquer outra coisa acima de Deus e não busco o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, então, entre outros males, eu não vou ser santo. Aí ele fala: o poder de Cristo não está em tornar uma pessoa crente e depois deixar que ande por si mesma. Mas aquele que começa a boa obra há de continuá-la. Olha que lindo. Então, o poder de Cristo não é, olha, tornei você, salvei, se vira. Salvei, se vira. Pedro fala que nós somos como meninos novamente nascidos. Você pega o bebê e deixa ele abandonado? Nasceu. Ó, eu fiz o parto. Agora que eu fiz o parto, eu vou deixar ele na beira da estrada aqui, para ele se virar. Ele que se vire. Não. Então, se nós somos maus, somos assim, como é que Deus ele vai fazer um negócio desse? Não vai, né? Então, ele é poderoso para fazer e para continuar. Aí ele fala: aquele que dá o primeiro sopro de vida na alma morta há de prolongar a existência divina e fortalecê-la até que rompa cada laço do pecado. Amém. E a alma salte da terra, aperfeiçoada na glória. Aleluia. Então, até o arrebatamento, até a vinda de Cristo, ele vai nos sustentar com o poder de Deus dentro de nós. Então, crente, eis o alento. Estás orando por alguém amado? Ó, não desista das tuas orações, pois Cristo é poderoso para salvar. Ô, glória! Cento e lá vai cacetadas anos escritos isso aqui, e Deus falando conosco, hein? É impotente para recuperar o rebelde, mas teu Senhor é todo poderoso. Eu não posso salvar ninguém, ele em mim pode salvar. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí ele finaliza assim, ó: descansa nesse forte braço e usa-o para que dê sua força. Então, o forte braço de Deus, ele é para teu descanso, teu repouso, e para que você utilize essa força desse braço forte e poderoso para você vencer. Teus problemas te atormentam? Ele pergunta. Não temas, pois a força dele é suficiente para ti. Iniciando nos outros ou continuando a obra em ti. Jesus é poderoso para salvar. A melhor prova disso jaz no fato de que ele te salvou. Deus pode salvar porque ele me salvou. Deus pode salvar porque ele te salvou. Quantas misericórdias não encontras-te naquele que é poderoso para destruir? Pois é, nós estamos diante daquele que pode destruir e vai destruir tudo aquilo que ele não concorda, que não presta, não concorda com ele. Mas nós, os filhos dele, encontramos misericórdia. Nós, os filhos dele, encontramos salvação. Nós, os filhos dele, encontramos, como diz o título, né? A força dele. E essa força é suficiente para nós. É a suficiência, a doutrina da suficiência em Cristo. Jesus Cristo é suficiente. Seja cristocêntrico. Cristo no centro da sua existência. Cristo no centro da sua vida. Cristo, a partir do centro da sua vida, resplandecendo para todas as áreas da sua vida. A área espiritual, sobretudo, claro, edificada nele, que é a rocha, a sua família, as suas finanças, os seus negócios, o seu emprego, os seus estudos, entendeu? Os seus relacionamentos mais variados. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar essa palavra no meu e seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula, mais essa aula devocional. Os meus amados irmãos do MDR, que o Senhor nos deu o privilégio, as bênçãos sem medidas para aprender e para compreender, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abençoando essa pessoa, Pai, que esteve aqui tendo essa aula abençoadíssima e maravilhosa. Que o Senhor continue derramando a tua graça, que o Senhor continue derramando o teu poder, que o Senhor continue falando ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, ao nosso coração. Nós precisamos da tua força para viver a vida que o Senhor deseja que vivamos, para que possamos estar firmes, constantes, inabaláveis, abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor, até o fim, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para completá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém. Glórias a Deus. E aí, gostou dessa aula? Mais uma aula abençoada, não foi? Mais uma aula poderosa. Então, continue fazendo seu devocional todos os dias, repartindo ele, fazendo com qualidade, porque Deus é na tua vida. Vale muito a pena seguir a Deus. Vale muito a pena estar aqui, né? Fazer parte desse grupo MDR. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima.